A graça e a paz, meus irmãos. Essa noite eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. E gostaria que você já deixasse sua Bíblia em Êxodo 3, verso 14 aberto. E eu quero fazer uma oração para que o Senhor possa falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nesse momento nós nos colocamos diante da Tua presença e nós pedimos para que o Senhor possa falar conosco, ministrar aos nossos corações. Senhor, que essa mensagem possa chegar aos corações aflitos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão desencorajados. Que essa mensagem possa falar ao mais profundo coração do Teu povo. Senhor, que nesse dia nós possamos nos despertar para que nós possamos conhecer o verdadeiro Deus pelo qual nós o servimos. Em nome de Jesus, fala conosco porque nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Êxodo 3, verso 14. E a palavra do Senhor diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou o que enviou a vós. E Deus disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o que enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial em geração em geração. Amém, meus queridos? Eu quero nessa noite compartilhar essa palavra. Eu creio que aqui Deus já libera uma profecia sobre as nossas vidas. Nós podemos ver que Deus aqui se manifesta a Moisés como o Eu Sou. E esse Eu Sou nós podemos ver em toda a Bíblia. Deus se manifestando como o Eu Sou, né? No verso 6 aqui, no verso 6 de Êxodo 3, ele diz assim: E disse mais: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encurvou o seu rosto, porque temia olhar para Deus. Nós podemos ver que Deus sempre manifesta apresentando de uma forma única. E eu acredito que Deus não mudou. Eu acredito que Deus, Ele vê o nosso sofrimento, Deus vê o nosso lamento, e nós possamos ver que aqui foi um tempo onde o Senhor havia prometido tirar o seu povo da escravidão. Eu quero dizer para você nessa noite, aqui esse texto nós possamos ver que às vezes nós acostumamos nas nossas vidas, às vezes nós acostumamos na nossa prática de viver, às vezes nós acostumamos até mesmo com a escravidão. E eu quero dizer para você que Deus, Ele manifesta em tempo de libertação para o seu povo. Por isso, nesse momento, eu quero dizer para você, Deus, Ele se manifesta aqui como o grande Eu Sou. Nós podemos ver a palavra de Deus, quando Deus ali se manifestou ali no tempo de que Jesus esteve na terra. Eu quero aqui ler um outro texto que está em João 4. Está em João 4, quando Jesus, ele fala com a mulher samaritana. E quando Jesus, ele chegando ali à presença daquela mulher samaritana, depois de várias viagens, ele estava ali na fonte de Jacó e pede água para aquela mulher, em um tempo onde os judeus não falavam com o samaritano. E Jesus pede água para aquela mulher, e aquela mulher começa a dizer para o Senhor: Por que você pede água a mim, sendo tu judeu e eu sendo samaritano? Jesus nesse momento se manifesta como aquele que eu sou a água para aqueles que têm sede. Jesus está dizendo para você nessa noite que para aqueles que têm sede, eu sou a água, como já foi profetizado pelo profeta Amós, verso 11. A palavra de Deus diz que haverá dia que o Senhor enviará fome, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus aqui se manifesta a esta mulher como água, água viva, aquele que dá água pelo qual você beberá dele jamais terá sede. Jesus é água para aqueles que têm sede. E no verso 21, a palavra de Deus diz assim: E disse-lhe Jesus: Mulher, crê, a hora venha que neste monte
nem em Jerusalém adorará o Pai. Vós adora o que não sabe. Vós adorará o Pai. Vós adora o que não sabe. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais o que assim o adora. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que Moisés diz que se chamará o Cristo. Quando ele vier, anunciará tudo. E disse-lhe Jesus: eu sou. Eu sou o quem falo contigo. Vejamos que geração se passa e Jesus ainda se manifesta da mesma forma. Nós podemos ver que nós estamos vivendo em um tempo de agonia, em tempo de crise, em tempo de desespero. Aqui os filhos de Israel estavam também passando por um momento de aflição, de sofrimento. Estava ali cativo, ali preso, ali escravizado no Egito. E Deus ouviu o lamento do seu povo. Deus ouviu a voz do seu povo. E quando nós podemos aqui analisar a palavra do Senhor, dizendo que Deus jamais se esqueceu do seu povo, jamais Deus se esqueceu de você, jamais Deus deixou de se manifestar como grande eu sou. Vejamos que toda a palavra de Deus manifesta Ele como aquele que não muda, como nós podemos ver em Malaquias 3, verso 6, ele diz: olha, eu sou o Senhor e eu não mudo. Deus não mudou. Deus, ele está vendo o sofrimento de todo esse povo que está, desse caos que está acontecendo em todo mundo. Deus está vendo o nosso sofrimento, Deus está vendo o choro, Deus está vendo a lamentação do seu povo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, uma alma acostumada, ela pode ser pior do que uma alma perversa. Porque o perverso, às vezes, ele pode mudar a sua perversidade. E talvez o que Deus quer fazer nessa noite com a minha vida e com a sua vida é simplesmente libertar a nossa alma de tanto costume que nós estamos de levar o nosso cristianismo. Deus está nos conduzindo para dentro dos nossos lares nesses dias, para que Ele possa ouvir o clamor do seu povo. E eu quero dizer para você, nesse momento, eu quero deixar essa mensagem ao seu coração. Eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele é o Verbo de Deus. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Jesus Cristo, Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele disse na sua palavra, em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido irmão, Ele é a verdade. Ele é o verbo, mas ele é o indicador do verbo. João 1, verso 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós podemos presenciar a glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne e ele habitou entre nós. E hoje eu quero te dizer para você, o verbo, ele habita em você, ele habita em nós. O Senhor, ele está no meio do seu povo. Deus, ele quer manifestar nessa noite como grande eu sou na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite que em momentos de cegueira, em momento de dificuldade, em momento que nós não conseguimos ver o caminho pelo qual nós estamos caminhando, nós podemos ver que o próprio Jesus diz aqui em João 8, verso 12, Jesus, ele diz, ele expressa na sua palavra, depois de absolver uma mulher que estava ali prega em flagrante, em adultério, ia ser apedrejada, mas no verso 12, ele fala assim, e falou, pois, Jesus outra vez e disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, ele é a luz do mundo. Enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus,
ele se manifestou no tempo passado, em Êxodo 15, verso 26. Depois que nós podemos ver ali, que quando os filhos de Israel, eles é liberto, atravessam o Mar Vermelho, eles chegaram ali a uma fonte onde as águas eram amargas. Jesus ali, naquele momento, ali Deus naquele momento, Moisés tem uma palavra de Deus e joga um galho sobre as águas se tornaram sadia. Ali aquela fonte se tornaram águas que se podiam beber. Nós podemos ver que no verso 26, a palavra de Deus fala em Êxodo 15, 26, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, e fizeram o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, ele diz que nenhuma das enfermidades que foi colocada no Egito vos pegará, porque eu sou o Senhor que te sara. Nenhuma enfermidade vai chegar na tua casa. Essa coronavírus não vai chegar de nenhum do teu povo, porque nós acreditamos que Ele é o grande eu sou. Ele se manifesta desde o tempo passado, também como no tempo presente. Ele é o Deus, o grande eu sou. Nós possamos analisar que em toda a Bíblia Ele sempre se manifestou declarando a presença dEle. Ele é o Deus Emanuel. Eu pergunto para você aqui nessa noite, como que Deus, através de todo esse caos, está se manifestando na sua vida? Será que Ele para você é o grande eu sou? Será que em meio a tantas trevas, em meio a tanta tribulação, será que Ele é a sua verdade? Será que Ele é suficiente para aqueles que nesse momento, como todo mundo está preocupado com o que vai comer, está todo mundo preocupado por causa desse vírus, se vai ter alimento no supermercado? Nós podemos ver que em João 6, verso 51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida. Aquele que se alimenta de mim também viverá. Eu quero dizer para você, Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade, Jesus, Ele é a vida. Para aqueles que não sabem como caminhar, Jesus também, Ele é a luz. João 9, verso 5 também, Ele se manifesta a um homem que já tinha nascido cego, alguém que nunca viu a luz do dia. Ele se manifesta e diz: eu sou a luz do mundo. Ele veio para abrir os olhos daqueles que não conseguem ver. Ele veio para ser o pão daqueles que têm fome. Ele veio para ser a água daqueles que têm sede, como a mulher samaritana. Mas nós podemos ver que quando ele chega na casa de Marta, em João 11, verso 25, Jesus se manifesta e diz: aquele que crer nele, ele é a vida. Aquele que crer nele, ele diz também: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que estiver morto, se crer nele, viverá eternamente. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus, Ele é vida para aqueles que acreditam nele. Jesus é o caminho para aqueles que lhe seguem. Jesus é o pão para aqueles que têm fome. Jesus é a verdade para aquele que, onde nós estamos ouvindo tantas mentiras. Mas eu quero dizer para você que Ele é a sua verdade, Ele é a nossa vida. Eu quero dizer para você que em tempo passado, quando se fazia propiciação, matava um animal inocente para que o sangue dele pudesse cobrir o nosso pecado. João 1, verso 29, João revela dizendo que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não veio para cobrir o pecado, Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Como expressa no Salmo 103, nós podemos ver o salmista declarando. O salmista declara dizendo: bem sei, Senhor, que o Senhor não esquece de nenhum dos teus benefícios, porque o Senhor é quem perdoa os nossos pecados e sara as nossas feridas. O Senhor, Ele também é aquele que te sara. O Senhor é aquele que te cura. O Senhor também é aquele que te guarda em tempos de dificuldade. E Jesus, Ele está se manifestando em nossas vidas dizendo: olha, eu sou aquele que ainda ouve e vê a aflição do seu povo. Mas hoje nós podemos perguntar: por que então Deus não interfere em todas essas enfermidades que assolam o mundo todo? Por que então Deus não começa a manifestar e acabar todo esse caos? Nós podemos ver, meus queridos irmãos,
Mesmo quando Deus tirou o povo da escravidão, quando Deus ali libertou o povo, quando sai ali da escravidão. Quero ler mais um texto que está em Êxodo 8, a partir do verso 19. Nós podemos ver que quando Deus começa a manifestar com sinais, quando Deus começou a lançar pragas sobre o Egito, olha só o que diz os magos, no verso Êxodo 8, verso 19. Então disseram os magos: Faraó, isto tem dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Nós podemos ver que Deus, ele vê a praga que acontece, a assolação que acontece sobre a face da terra. Muitas vezes é permissão de Deus, talvez é o dedo de Deus, porque a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nós abraçarmos, há tempo de nós afastarmos, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo para todo o propósito debaixo da terra. E talvez seja o tempo que Deus preparou para você estar no meio da tua casa, com os teus familiares. Talvez esse é o tempo que Deus está estabelecendo para que nós em família pudéssemos clamar ao Senhor. Mas nós podemos ver que Deus, ele vê todas as coisas. No verso 22, aqui de Êxodo 8, diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, eu separarei a terra do Gozém, eu que sou, que o meu povo habita, a fim de que nele não haja enxame de mosca, para que saibam que eu sou o Senhor no meio desta terra. Ali havia praga, ali naquele momento foi um caos sobre o Egito, mas o Senhor disse: olha, vocês ficam na terra de Gozém, vocês ficam separados do Egito, porque a praga não vai chegar na tua casa. Eu quero dizer, se você ouvir a voz do Senhor que está ecoando sobre toda a terra, Deus está te levando para o seio da tua família. Se você ouvir a voz de Deus, como Deus falou aqui, talvez a sua Gozém hoje é a sua casa, é a tua família, você esteja separado junto com ela, em nome de Jesus. No verso 9 de Êxodo, verso 26, diz assim: somente na terra de Gozém, aonde estavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Quando o fogo desceu do céu, quando ali saraiva, quando foi ali derramado o juízo de Deus sobre a terra do Egito, na terra de Gozém, não sequer caiu uma faísca sobre o seu povo. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando a sua vida. A praga não vai chegar na tua casa. Eu quero nessa noite que você entenda que o que Deus está fazendo nesses dias, Deus está nos levando a termos comunhão um com os outros. Deus está nos levando para o seio dos nossos lares, simplesmente para mostrar para você e para mim que Ele é o Senhor. E eu quero dizer para você que o sangue do Cordeiro, ele foi derramado para nos purificar. O sangue do Senhor, desde o tempo passado, nós podemos ver aqui em Êxodo 12, a partir do verso 13, ele diz assim: aquele sangue vos será por sinal nesta casa. O que estiver vendo o sangue passará por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Eu quero dizer para você, meu querido, o sangue de Jesus, ele está na sua vida. O sangue de Jesus, ele corre nas tuas veias. O sangue de Jesus, ele está sendo neste momento, porque assim como o sangue de Abel clamou na terra, e Deus disse para Caim: Caim, o sangue do teu irmão, ele clama na terra. Eu quero dizer para você, o sangue de Jesus, ele ainda está clamando pelo seu povo. O sangue de Jesus está clamando pela sua vida. O sangue do Senhor Jesus, ele clama por justiça. O sangue de Jesus, ele clama por misericórdia. O sangue de Jesus, ele nesses dias vai nos purificar de toda a injustiça. O sangue do Senhor Jesus vai alvejar as nossas vestes nesses últimos dias. E eu acredito que o Senhor está nos conduzindo para um tempo de separação. O Senhor está nos conduzindo para um tempo, como diz ali na palavra do Senhor em 2 Crônicas 7,14. Deus está querendo levantar o seu povo para que em oração possa aclamar a Ele, chamar pelo nome dEle.
O Senhor, nesse momento, Ele está nos conduzindo a uma intimidade mais profunda com Ele. Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que afirma em todo tempo na sua palavra, dizendo para você e para mim: eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Jacó. Como diz a palavra do Senhor em Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, e Ele será eternamente. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus Cristo, Ele não mudou. Mas a minha pergunta para você é: você mudou? A geração muda. Vem uma geração, passa outra geração. Os tempos mudam, mas o Senhor não muda. A palavra do Senhor não mudou. A palavra de Deus fala em Marcos 13, 31, os céus e a terra podem passar, mas as suas palavras não hão de passar. A palavra de Deus não vai passar da sua vida. A palavra de Deus não vai passar da sua família. A palavra de Deus é a proteção que nós temos e a garantia que temos, como disse Deus a Jeremias 1, verso 12. Ele disse para Jeremias: eis que eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. A palavra de Deus não vai passar da sua vida. A palavra de Deus não vai passar da sua casa. Porque Deus, Ele é o Verbo vivo de Deus. Ele é o Verbo que se manifestou. Ele é aquele que vai nos conduzir pelo caminho eterno. Ele é aquele que prospera até hoje, como diz Isaías 55, verso 11. Assim é a palavra que sai da nossa boca. Ela vai e prospera e não voltará vazia. Ela lhe fará o que lhe apraz e prosperará e voltará. Eu quero dizer que nesses dias de confronto, nesses dias de agonia, nesses dias de dor, nesses dias de medo, nesses dias de oração, que nós podemos ver que o propósito de Deus é que todos nós façamos a mesma oração, que todos nós clamamos pelo mesmo objetivo. E eu nunca vi a igreja em toda a terra clamando pelo mesmo alvo. Eu nunca vi Deus clamando pelo mesmo alvo como o povo de Deus está clamando agora. Como diz em Mateus 18, 18, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Jesus disse em João 15, verso 7, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pede-me o que quiser e vos será feito. Nisso é glorificado ao meu Pai, para que vocês dê fruto. Eu quero dizer para você que em João 10, verso 7, Jesus diz: eu sou a porta. E aquele que entrar por essa porta entrará e estará seguro. No verso 9 ele diz: eu sou o pastor, e o pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor. E eu quero dizer para você nessa noite, como diz em João 10, verso 30, ele diz: eu e o meu Pai, nós somos um. E Jesus também já declarou na sua palavra em João 17, ele diz: assim como eu sou só um com o Pai, eu também sou só um com Ele. Porque assim como eu estou em ti, eles estão comigo, para que o amor que o Senhor tem para comigo esteja nele, porque eu nele estou. Quando Deus olha para nós, Deus vê Jesus em você. Ele vê o sofrimento pelo qual o seu povo está passando na face da terra. É por isso que ele disse: Pai, é chegada a hora do teu filho ser glorificado. Assim como ele tinha a autoridade antes da fundação do mundo, ele manifestou a nós, para que todos nós conhecemos o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem ele tem enviado. Eu quero dizer para você, o único Deus verdadeiro, ele não mudou. O único Deus verdadeiro, ele ainda é o caminho, ele ainda é a verdade. Ele é aquele que manifesta em gerações diferentes. Ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite. E eu quero declarar, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você que, assim como diz
é em Deuteronômio, verso 32, verso 11. Assim como a águia vagueia sobre o seu ninho e lança sobre os seus filhotes, assim é o Senhor quando dirigiu o seu povo pelo deserto. Não havia nenhum outro Deus com ele. Ele é o Deus que em momentos de sequidão, em momentos de dificuldade, Ele está presente em sua vida e na minha vida. Ele te diz: eu sou o Deus Emanuel, o Deus conosco. E eu quero orar com você nesse momento. Você que está aflito, você que está triste, você que está desesperançado, eu quero dizer para você que Ele também é o Consolador das nossas vidas. Quero te convidar nesse momento que você se una comigo agora, para que nós pudéssemos fazer uma oração para essa geração que está sofrendo, para essa geração que está vivendo a agonia e vendo a fragilidade do ser humano. Mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso, aquele que nos cuida. Vamos orar nesse momento. Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento que estamos compartilhando a Tua Palavra, Senhor. Eu sei, ó Deus, que para aqueles que não conseguem ver o caminho, Tu é a luz. Para aqueles que têm fome, Tu é o pão. Para aqueles que têm sede, Tu é a água, Senhor. Para aqueles que andam errado, Tu és o caminho, ó Deus. Mas para aqueles também, ó Deus, que estão desesperançados, Tu é a esperança, Senhor. Eu creio, ó Deus, que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança dessa nação. Por isso nós estamos agora orando, crendo na intervenção do Senhor. Nós sabemos que nós não podemos, ó Deus, levar as nossas dificuldades para o céu, mas nós sabemos que nós podemos trazer o céu a nós, porque a terra não funciona no céu, mas o céu funciona na terra. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim como é feita no céu, seja feita na terra, Senhor. Traz milagre, conforta essa geração que geme, que sofre, que chora. E nesse momento eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que traga conforto e consolação a cada uma delas, em nome de Jesus. Amém.